A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal Movimento Pentecostal no YouTube. Tudo bem com vocês? Nós sumimos um pouquinho aí esses dias devido a alguns momentos de enfermidade que a gente passou. E hoje nós estamos aqui num vídeo que foi muito pedido por vocês aqui do canal. Eu estou um pouco rouco, espero que você consiga me ouvir perfeitamente. Foi pedido aqui no canal esse vídeo e eu vou estar gravando, fazendo aqui este vídeo aqui para você, que é um tour pela nossa biblioteca. Todo ano, a cada 6 meses, a gente faz um tour pela biblioteca, porque o período de meio ano é um período consideravelmente grande, né? Em que a gente vai adquirindo novos livros, novos materiais, novas fontes de estudos. Então, por isso a gente vai buscando fazer vídeos mostrando, falando de materiais que são recentes, que tenham chegado para nós na nossa biblioteca. Então sempre temos novidade. Portanto, você vai ver aqui tanto livros que nós já tínhamos antes, nos vídeos anteriores dos tours pela biblioteca, quanto também vídeos novos. Nós começamos com a pilha de livros em cima de uma mesa. Hoje nós já temos 2 pequenas estantes, já está abarrotada. Mas em breve nós teremos uma terceira estante, né, que a gente ainda tem que montá-la e reservar um lugarzinho aqui para ela do lado dessas, para que a gente possa colocar os livros que já estão por cima uns dos outros e outros que estão em caixas distantes daqui, que por isso nós não vamos mostrar agora, já mostramos em outros vídeos esse material, ok? Então vamos lá. Eu quero começar por um que não está aqui na nossa mesa, ou aliás, na nossa prateleira, mas está na mesa. Nós temos aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembrando que eu já gravei um vídeo falando sobre as Bíblias de Estudo que eu tenho. São mais de 30 Bíblias de Estudo, tanto mostrando elas por dentro, quanto dando dica das melhores Bíblias de Estudo, que na nossa opinião não pode faltar na biblioteca de um bom estudante da Bíblia Sagrada. Bom, nós temos aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal. Pentecostal que é pentecostal, tem uma Bíblia pentecostal. O pessoal me pergunta muito se eu faço uma catalogação dos livros, se eu coloco notas nos livros para saber onde estão. Não preciso disso, que minha biblioteca é muito pequena. Por ter uma microscópica biblioteca, então não tenho necessidade de estar catalogando desta forma como alguns me propõem. Por conta disso, o meu objetivo é de ter apenas os livros. Geralmente eu organizo por seções. No meu caso aqui, hoje não está organizado assim por seções, pelo fato de que eu não preparei, fui mexendo com o tempo, fui utilizando, acabei não reorganizando em seções. Mas eu costumo deixar uma seção ou 2 para comentários bíblicos, outra para teologia sistemática e sucessivamente. Mas quando a gente vai usando, a gente vai retirando, porque não temos livros só para colocar de enfeite, de decoração, né? Então por isso nós não temos às vezes não temos essa organização, acabamos saindo do método de organização. Mas vamos lá. Bom, eu tenho ali atrás de mim alguns livros do curso teológico, semelhantes a esse aqui, que é um curso teológico que a gente tem feito, mas fora esses do curso teológico, nós temos aqui na nossa biblioteca. Vamos começar pelas teologias sistemáticas, então. Eu falei da Bíblia de Estudo Pentecostal, e nós temos aqui também as teologias sistemáticas, que são necessárias, fundamentais para o estudo da Bíblia Sagrada. Não dá, vou repetir, não dá para ser estudante da Bíblia, cheio de comentário e dicionário e qualquer outro material, e Bíblia de estudo, e não ter teologia sistemática, tá bom? Então, antes de comentário bíblico, antes de dicionário teológico, antes de enciclopédias, antes disso e daquilo, vai para uma boa teologia sistemática. Se você é pentecostal, dentro da sua fé pentecostal, e vai aí para boas versões, traduções de Bíblias, NVI, ACF, Revista Corrigida de Almeida, NAA, enfim, vai buscando versões King James, Fiel, vai buscando essas versões boas de Bíblia e tendo uma boa teologia sistemática. Então, teologia sistemática é importante, principalmente para você, obreiro, ou você que prega, ou você que é da escola dominical.
Não tem como acreditar no Evangelho sem sistematizar as crenças no cristianismo. Para isto é teologia sistemática. Bom, nós temos teologias tanto pentecostais quanto não pentecostais. Nós temos da CPAD, Vida Nova, Vida, tem publicações TED, né? Nós temos aqui a AG, nós temos várias teologias sistemáticas. Aqui em cima, embaixo. Então vamos lá. Nós temos a teologia sistemática aqui de Wayne Grudem, uma teologia sistemática muito boa, vem com CD-ROM. Aliás, obrigado vocês aí, mais de 10 mil inscritos agora. Muito obrigado, né? Em questão de pouquíssimo tempo, já mais de 10 mil inscritos, estamos rumo a 11 mil. Se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho. Então, olha só, se você quiser ver vídeos de todos esses materiais individualmente, os vídeos mostrando por dentro, é só ir nas nossas playlists que você vai encontrar de todos, literalmente todos, tá? Teologia sistemática, Wayne Grudem, teologia sistemática atual e exaustiva, nova edição com índice. Eu estou há 4 anos já no YouTube, esse é meu segundo canal, então nós temos muito vídeo. Vem com CD-ROM aqui, ó, para aulas e tal. É uma teologia sistemática que, apesar de calvinista, com todo respeito aos irmãos calvinistas, é porque nós não somos, então, apesar do calvinismo dela, ela é uma teologia sistemática bastante abrangente, é uma teologia sistemática continuista dos dons, o que é bom para nós pentecostais, é uma teologia sistemática que vem respondendo perguntas que são bem intrigantes no campo teológico e traz, claro, evidentemente, todas as matérias da teologia sistemática. É muito bom, tem muitas páginas. Eu só não concordei muito com ela na história da submissão da Trindade, né? Além da questão calvinista, na questão da submissão da Trindade. Achei que foi pior do que o próprio calvinismo na soteriologia. Tem mais de 1.080 páginas, são 1.080 páginas, 1.079 páginas com o índice, e é uma teologia sistemática de capa dura da editora Vida Nova, uma das que eu mais amo, essa teologia sistemática do Wayne Grudem. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou andar mais depressa. Eu tenho alguns livros aqui seculares, esses livros de ponta aqui, por exemplo, esse aqui que eu estou pondo o dedo, é um livro secular, não sei se vai dar para você visualizar aí, é um livro secular, eu coloco aqui apenas para os livros teológicos não ficar atrás da coluna da estante, né? A estante está parafusada uma na outra, eu prefiro assim, porque como eu mudo muito de lugar, não muito, mas 4 anos, 2 anos, 3 anos, às vezes a igreja que eu trabalho como dirigente de igreja, às vezes eu sou transferido pela minha convenção, pela minha sede, e aí eu desmontando elas diminuem muito, né, na mudança. Então eu prefiro essas aqui, até porque também são resistentes à mudança e ao peso. Nós temos aqui a teologia sistemática do Charles Finney. É uma teologia sistemática que o pessoal critica muito, mas o Charles Finney ensinou muito para nós pentecostais, né? A questão de ganhar almas para Cristo, né? Acreditando no livre-arbítrio, defendendo que é possível ao homem se decidir por Cristo, uma vez convencido pelo Espírito. Fazem muitas críticas, né? Dizem que ela é semi-pelagiana e etc., mas não vemos exatamente assim. Acho que é uma questão de compreender um pouco melhor a obra. Aqui está o grande avivalista Charles Finney, sua teologia sistemática. Nós temos aqui a teologia sistemática editado pela CPAD. Maravilhosa essa teologia sistemática. Eu acho que das que eu tenho, no entanto, tenho que ser sincero, que das que eu tenho é uma das poucas que ainda não li na íntegra, li apenas partes, né? Eu costumo ler os livros, ok? Costumo ler, sim, os livros. Observa só uma coisa. Então, nós temos a teologia sistemática do Charles Finney, temos esse manual prático de teologia, que eu não sei porque que chama de prática desse tamanho, né? Mas porque tem letras gigantescas, é da editora Central Gospel, um livro totalmente acadêmico, arminiano, bate forte contra o calvinismo. Ela aborda um pouco a questão do traducionismo, ela é a favor um pouco do traducionismo, mas apesar de alguns defeitos pequenos que essa teologia sistemática tem, ela traz muita praticidade dentro do nosso campo
doutrinário. Nós mesmos pentecostais também temos forte apoio de Eduardo Jones nessa teologia sistemática, abordando 40 temas da teologia sistemática. Lembrando que a teologia sistemática é um campo da teologia, é a espinha dorsal da teologia, é a coluna central do esqueleto da teologia, que traz sistematicamente, como o nome diz, as questões das doutrinas da teologia cristã. Então nós temos aqui do Eduardo Jones, chamado Manual Prático de Teologia. Este livro está saindo agora do mercado para deixar de ser vendido. Então você que deseja, corre lá. Para você que é iniciante também é muito interessante você obter essa teologia sistemática, ok? 2 volumaços maravilhosos do Norman Geisler. Estes volumes do Norman Geisler são em 2 volumes, como você está vendo, gigantesco, capa dura, é da editora CPAD, das teologias sistemáticas que li por inteiro, ela é uma delas. Essa teologia é bastante filosófica, não é indicado para iniciantes, porque ela é muito pesada, ela traz muita coisa aí que nós não estamos acostumados a ver nas mais simples, né? Então ela não foge das discussões, ela traz todo um aparato teológico com linguajar quase que difícil de entender. Não é difícil, mas quase beirando o mais complexo do entendimento teológico. Quase caiu ali. Mas é uma teologia sistemática inacreditavelmente boa, serve muito bem para nós pentecostais, embora não tenha sido escrita especificamente com a intenção de ser pentecostal, mas é uma teologia sistemática que é muito útil para o meio pentecostal, porque ela não é tendenciosa ao meio tradicional. O caso, por exemplo, o calvinismo. Embora o autor seja por alguns citado como sendo calvinista, ou um tal de calvinista de 4 pontos, ele não se apresenta exatamente assim, porque ele meio que entre linhas faz críticas à doutrina calvinista, a soteriologia calvinista. Nós temos aqui a teologia do Rodman Williams, essa aqui é uma das minhas preferidas. Essa teologia sistemática é gigante, como você está vendo, parece um dicionário. Ela é editada pela Edições Vida Acadêmica. Essa teologia sistemática ainda está no mercado, acho que não sai tão cedo. É uma das poucas teologias sistemáticas de peso pentecostais americanas aqui no Brasil. É uma teologia sistemática do Rodman Williams. Ela é até indicada aqui pelo Paulo Romeiro. Trabalha com arminianismo de primeira, ok? Dentro do arminianismo clássico, porém, e não do arminianismo wesleyano, que nós vamos falar mais à frente. É uma teologia sistemática que vai abordar, claro, os 10 campos da teologia mais comum da teologia sistemática. O livro 1 fala Deus, o mundo e a redenção. O livro 2 é a salvação, o Espírito Santo e a vida cristã. O livro 3, a igreja, o reino e as últimas coisas. São 3 volumes dentro de um só. Os de Norman Geisler também são vários volumes dentro de 2 tomos. Aqui dentro de um só tomo, de um só volume, nós temos 3 livros lançados pelo autor Rodman Williams, traduzido para o português pela Vida Acadêmica. Agradeço a Deus pela Vida Acadêmica que nos deu a oportunidade de ter este material aqui em mãos. Ela diverge um pouco da nossa teologia pentecostal brasileira, clássica, pentecostal clássica, apenas em alguns aspectos quanto à questão das línguas estranhas como evidência e também quanto à questão dos dízimos. Nós temos, porém, uma teologia aqui que é muito espetacular, né? Teologia sistemática de Stanley Orton. Essa teologia agora está com uma nova capa, mas é o mesmo conteúdo, pela CPAD. A teologia sistemática do Stanley Orton traz o tema igual àquela do Rodman Williams, uma perspectiva pentecostal. 800 a 900 páginas. É uma teologia sistemática, uma das primeiras que eu li ainda na época adolescente. Você vê como ela tem um linguajar muito acessível. E ela tem um trabalho espetacular dentro do campo pentecostal
clássico. Então você é pentecostal clássico, lembrando que o pentecostalismo existe modalidades pentecostais. Existe o pentecostalismo clássico, que é o maior do mundo na área pentecostal, que é aquele pentecostalismo da Rua Azusa, e existe o pentecostalismo neopentecostal. Então nós somos o pentecostalismo clássico, e várias outras criações de supostos pentecostais vão surgindo aí. Mas o pentecostal clássico é o pentecostal que se dedica às escrituras, que busca a palavra de Deus e que crê nos dons, crê no batismo com o Espírito Santo, no revestimento de poder, nos dons de profecia, etc. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado por Stanley Horton, da CPAD, mais de 800 páginas, é um livro maravilhoso. Cada matéria é comentado por um autor diferente. Muitos deles já estiveram aqui no Brasil como missionários e também como teólogos. A equipe que preparou essa teologia sistemática também fez parte da comissão da Bíblia de Estudo Pentecostal do Donald Stamps, a Bíblia mais querida dos pentecostais, a mais vendida do Brasil, e também fez parte do Comentário Bíblico Pentecostal, que é uma extensão da Bíblia de Estudo Pentecostal, e a gente vai falar mais adiante melhor sobre ele. Então, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Stanley Horton. Teologia sistemática pentecostal brasileira, nós temos aqui a teologia assembleana, nua e crua, pura e simples, é de nível introdutório, é uma teologia sistemática de vários autores pentecostais, entre eles estão vários que gosto muito aqui, como o saudoso Antônio Gilberto, que era o pai do pentecostal da teologia, vamos dizer aqui no Brasil, um grande mestre, né? Infelizmente já faleceu. Nós temos vários bons, Ciro Sanches e Borde, o Elenay Cabral, nós temos o Ezequiel Soares, Severino Pedro da Silva, vários teólogos espetaculares que trabalharam para a elaboração do tratado teológico desta maravilha aqui. Não se engane pelo tamanho, ela é pequena, mas ela é tremenda. Então você pentecostal pode ter acesso a ela aqui. Como eu disse que ia falar das teologias sistemáticas, então vamos só para a teologia sistemática, depois a gente volta para aquele livro que está ali, que não é teologia sistemática. Olha só, nós temos aqui teologia sistemática do Walter Brunelli, teologia parapentecostal, aqui é um nível mais avançado, é uma teologia sistemática arminiana, ensina sobre o arminianismo wesleyano, e ensina que é o arminianismo do pentecostal, tá? E ensina também sobre as doutrinas pentecostais. Inclusive, traz um artigo sobre a história da teologia, desenvolvimento dela, e sobre a história do movimento pentecostal lá da Rua Azusa, começando do montanismo, tá? Que o montanismo, apesar de alguns intérpretes acharem que o montanismo foi uma seita, apesar dos deslizes radicais, muito preso à época, mas foi aí que começa uma renovação no meio pentecostal, depois sendo corrigido por outros movimentos, como o caso do metodismo, os irmãos morávios e etc. Aqui eu tenho um livro que não é teologia sistemática, mas está aqui, eu vou apresentar, Psicologia Pastoral. Ministerialmente, esse livro é revolucionário. Parabéns do Gemiel de Oliveira Lopes, é um livro da nossa querida CPAD. Esse livro é espetacular, você que é dirigente de igreja, que é pastor, esse livro vai vai te ensinar a trabalhar com casais, vai te ensinar a trabalhar com pessoas de temperamento difíceis de lidar dentro da tua igreja. Psicologia pastoral. A mente do ser humano é a coisa mais complexa que Deus criou aqui na terra. Nem mesmo o próprio homem pode entender às vezes. Jeremias disse que enganoso é o coração do homem, né? Somente Deus entende o homem de modo pleno. Nem o próprio entende a si mesmo. Mas aqui nós temos a ciência do comportamento humano como aliada ministerial. Um livro extraordinário, temos vídeos sobre ele aí, tá? Vou colocar ele aqui em cima. Psicologia Pastoral. Aqui eu tenho uma enciclopédia, pessoal. Essa enciclopédia, ela foi um curso teológico, né? Da editora Semei,
publicado aí, divulgado pela Mundial. Nós temos um material tremendo, são 3 volumes em capa dura, gigantesco. É a Enciclopédia de Estudos de Teologia. Este material, pessoal, é o material teológico. Vai trazer teologias temáticas, mas também traz geografia bíblica, homilética, hermenêutica, exegese bíblica, que são as técnicas de interpretação e de entrega de sermão. Uma coisa tremenda. Olha, eu fiquei maravilhado com o trabalho disso aqui. Foi presenteado por um irmão que já dorme no Senhor, nosso querido irmão Antônio. Em memória, deixo isso registrado. O material da Enciclopédia de Estudo de Teologia é esplêndido, magnífico. Obrigado aos autores que uma vez nos enviaram comentários, assim como também o Walter Brunelli, nos agradecemos por falar desse material. Aqui nós temos Josh McDowell, dentro de Apologética, são 2 volumes em um só, Novas Evidências que Demandam Veredito. É um material mais atualizado. Josh McDowell é um ex-ateu, ele trabalha em novas pesquisas, documentos de evidências arqueológicas dos últimos 20 anos. Aqui dentro desse livro ele trabalha novos capítulos enfatizando a busca pelo Jesus histórico, nova seção cobrindo tópicos como a natureza da verdade, as respostas aos pós-modernismo, ceticismo, agnosticismo, misticismo, a certeza da visão cristã do mundo e a cognoscibilidade da história, nova organização mais eficiente, mais conveniente para o manuseio, novo formato mais atrativo, quer dizer, são as características da obra. Existe alguma evidência verossímil de Cristo ser Deus, além de sua própria afirmação? O cristianismo se susterá diante dos críticos do século XXI? Eu gostei de uma seção que ele traz 90 provas bíblicas de textos do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento em Jesus. Ele fez um paralelo tremendo, né, dentro do contexto paralelo da hermenêutica bíblica, que ficou digna de aplauso. Comentário bíblico nós temos aqui, depois nós vamos ver mais teologia sistemática. Comentário bíblico Moody. Esse comentário, dão a ele, poeira, gente, dão a ele uma fama de simples, né? Dão a ele uma fama de simples, dizem, ele é muito simples. Ele é simples demais. Simples não significa dizer ruim, tá bom? É um material que dispensa a discussão e vai direto à conclusão. Ele resume, ele sintetiza o que outros vão discutir durante capítulos. Este material é extenso, como você está vendo, então ele não é tão simples assim. E é Antigo e Novo Testamento. Não importa se você é iniciante ou médio em teologia, este comentário bíblico do Instituto Moody vai trazer para você maravilhas. Ele e o dicionário Wycliffe e o manual Moody e a teologia Moody são sequências de materiais teológicos, ok? Eles são os mesmos. O dicionário Wycliffe, esse aqui é o comentário bíblico Wycliffe, em inglês, ele foi lançado assim. Então são feitos pelos mesmos produtores do Wycliffe. Um excelente comentário, quem conhece o dicionário sabe que ele é maravilhoso. Tem aqui livros seculares também, eu gosto muito disso, por exemplo, Nina Lugosváquia. Nós temos o Diário de Nina, o terror stanlista nos cadernos de uma menina soviética. É um livro que ganhei de um professor que vem trabalhando com nada menos do que a Segunda Guerra Mundial e o período pós-Segunda Guerra. Eu gosto muito, é um diário dela, eu gosto muito desse tipo de documentário histórico também, não apenas o conteúdo bíblico. É necessário que o estudante da Bíblia também seja atualizado em questões também seculares, né? Por que não? Antes de protestante, vamos aqui para baixo. Bom, aqui nós temos alguns livros pequenos, eu tenho ali embaixo mais pequenos, aqui eu tenho Antônio Gilberto, Daniel Apocalipse, é um pequeno comentário bíblico por Antônio Gilberto, um dos melhores teólogos que eu já vi no meio pentecostal, discorria muito bem do pentecostalismo, falava vários idiomas, ex-cientista da NASA, um grande teólogo
grande, espetacular teólogo. Aqui nós estudamos sobre escatologia, segunda vinda de Cristo, 70 semanas de Daniel, reino milenial de Cristo, pós ou pré-tribulacionista, que é a posição aqui, dispensações, espetacular, é uma coisa tremenda. Fica aí em memória do autor, saudoso Antônio Gilberto. Quem não conhecia o maior teólogo pentecostal do Brasil, era esse amado irmão aqui, falecido, creio que há aproximadamente 2 anos. Nós estamos no final de 2020. Está aí, deixou saudade este admirável homem de Deus, ok? Fica aí para os amigos que conheciam ele e que sempre falam do nobre pastor. Aqui está o Batismo Bíblico e a Trindade. É um livro bem antigo, eu tenho vários livros antigos assim, herdados de um amigo que também já faleceu, que era teólogo, e ele me passou sua biblioteca, sua esposa, depois do seu falecimento, passou parte da sua biblioteca. Nós temos o Batismo Bíblico e a Trindade, como compreender o significado e a importância da primeira ordenança da igreja. O batismo é por Lawrence Olson. O batismo é por aspersão ou por imersão. E o pedobatismo? O batismo infantil. Batiza-se em nome de Jesus ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Claro, nós temos a posição do batismo por imersão e em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, pois a expressão batizar em nome de Jesus tem um significado completamente diferente nas Escrituras, só estudando para conhecer. É por isso que a maioria dos cristãos não batiza só em nome de Jesus, mas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Fazendo assim, eles estão batizando em nome de Jesus, que é quem os enviou. Então, vale a pena você dar uma estudada sobre o assunto, você que tiver dúvida disso aí. Eu tenho aqui Bíblia Católica também, aqui na seção abaixo aqui, deixa eu puxar isso para cá. Nós temos Bíblia Católica também, por que não, né? Por que não? Bíblia Católica, não dá para refutar uma seita, uma heresia sem conhecê-la. A tradução é interessante, tá? É aqui a versão Ave Maria, e é Paulina, e nós temos aqui comentada. Ela é uma Bíblia de estudo, ela tem comentários embaixo, e diga-se de passagem, com sérios deslizes teológicos, mas fazer o quê? Dentro dela também os livros apócrifos, ou os que eles chamam de deuterocanônicos. Aqui nós temos um dicionário simples, bem simples, foi um presentaço da minha querida mãe Isabel. Dicionário bíblico, estudo dos livros bíblicos, estudo dos 66 livros bíblicos, conhecimento da palavra de Deus, verbete atualizado. Aqui tem uma caixa, né, vem numa luva. Esse dicionário é bem humilde, gente, bem simples. Eu tenho um vídeo já dele aí também. Bem simples, mas é um dicionário bem interessante. Capa dura, com 2.300 verbetes. Olha que coisa tremenda. É da difusão cultural do livro. Então, traz aí aspectos da teologia, mas mais no âmbito secular. Nós temos aqui um comentário bíblico Matthew Henry. Um dos melhores comentários expositivos da Bíblia é o comentário bíblico Matthew Henry. Os comentários bíblicos Matthew Henry traz 6 volumes de peso pesado. Olha o pleonasmo. Olha aqui, lindos. CPAD lançou Novo Testamento, depois o Antigo, e agora, de um tempo para cá, lançou os 2 juntos. Detalhes? Ficamos sabendo, né, por fontes que pesquisamos e conhecemos, que está para sair do mercado, né? Então, provavelmente 2021 será o último ano desta obra no mercado. Corre lá e adquire. Capa dura, ó, tremendo, muito bom. São mais de 5.000 páginas comentando o Antigo e Novo Testamento exaustivamente. Ele é calvinista, né? Tem esses pequenos detalhes. Ele é calvinista, mas ele não fica batendo na tecla da soteriologia. Por isso, você pentecostal pode adquirir, estudar perfeitamente tranquilo. Por isso que é a CPAD, que é das Assembleias de Deus, que publica aqui no Brasil, a única que o publicou de forma completa, né? Um dos mais belos livros de história, de historiadores, nós temos História da Igreja, do Flávio Joséfo. Este livro é um livro que conta a história dos hebreus, né? Do período de Abraão até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eu tenho a versão de luxo, ó, capa dura,
com este brilho todo. Deixa eu ver se faz brilho aí, meu filho. Olha que coisa tremenda. Lindo, né? Fazer uma inveja santa em você aí. Lindo, lindo mesmo, maravilhoso. O autor era de origem judaica, mas se envolveu com os romanos em busca de status. Não tem problema. Bom, enfim, Deus usou ele para nos trazer a história da sua época. Através desse livro nós aprendemos sobre a família de Herodes, sobre o período de Jesus, a contemporaneidade. Aprendemos sobre o ponto de vista da tradição judaica em relação às histórias do Antigo Testamento. Uma coisa brilhante, ajuda muito a conhecer os aspectos históricos e pano de fundo político, governamental e histórico do período de Jesus, principalmente no Novo Testamento. Esse eu uso mais para isso. Os essênios, os fariseus, os saduceus, suas tradições, suas crenças. Aí a gente entende o mundo de Jesus, né? Na época ele esteve aqui. Enéas Tognini lança a Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Geografia bíblica não faz parte da teologia sistemática, geralmente, mas é um material importante para se obter. Eu tenho esse porque eu acredito ser um dos melhores que existe, é da editora Agnus, que é Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Um livro magnífico. Climas da Palestina, a fauna, a flora, as planícies, a colheita, os povos do tempo bíblico, onde estão os filisteus, quem são os ismaelitas, realmente hoje os palestinos. Então vai trabalhar com muitos assuntos semelhantes a estes, muito interessante. No tempo de Jesus, como era Jerusalém. Então é muito interessante, muito. Enciclopédia do Protestantismo é uma das melhores enciclopédias que eu conheço, embora seus artigos não sejam muito exaustivos, o seu tamanho é gigante, mas vai direto ao ponto quando você quer pesquisar quem foi John Wesley, quem foi Martinho Lutero, quem foi João Calvino, quem foi Armínio, quem foi Zwinglio, quem foi Calbart, entre outros assuntos, inclusive o evolucionismo. Você tem aqui a Enciclopédia do Protestantismo. É bem interessante. Claro, o evolucionismo nada tem a ver com o protestantismo, muito pelo contrário, o protestantismo é criacionista. Mas aqui você, ó, letras são minúsculas porque o conteúdo é vasto. Mas aqui você tem vários autores, né, historiadores e teólogos, americanos, alemães, até brasileiros, contribuição brasileira, vai trabalhar, né, sobre a existência de segmentos e de personagens na história do protestantismo. Pró e contra o protestantismo e as doutrinas da Bíblia. Então, é a enciclopédia que eu recomendo para vocês. Editora Agnus, muito bom. Vamos lá. Dicionário Vine, está com nova capa agora. Essa é a capa mais antiga, eu tenho ele já faz alguns anos. Esse dicionário Vine é um dicionário espetacular. Tem a participação do Unger, Vine Unger. É o mesmo do dicionário bíblico Unger, não é o mesmo material, estou falando do mesmo autor. Esse trabalha com transliteração, significado de palavras do original, do Antigo e do Novo Testamento, do original para o português. Ajuda muito, tá? Com licença, deixa eu me abaixar aqui, caiu um negócio. Ajuda muito, muito mesmo. É um material que, para mim, merece destaque na estante. Merece destaque. O pessoal vai argumentar aí, mas a editora fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Dá ouvido para essa coisa, não. Tem muita coisa mais importante nos materiais do que essas conversas aí, de quem muitas vezes nem conhece o material direito e a sua importância. Bom, geralmente os TJ criticam o dicionário Vine, né? Dicionário Teológico do Novo Testamento, não é dicionário bíblico, é dicionário teológico. Esse aqui é um dicionário linguístico, não confundir. Se você quiser saber a diferença entre dicionário bíblico, teológico, dicionário linguístico, é só você dar uma olhada aí na nossa playlist. Nós temos vídeos mostrando as diferenças, tá? Para você aprender a utilizar. Dicionário teológico. Aqui está o dicionáriozão teológico do Novo Testamento. Esse pela editora Vida Nova e Edições Loyola, né? Uma coedição. É um dicionário muito bom. Vamos supor que você quer estudar sobre o batismo nas águas, a origem do batismo, né? Como os primeiros cristãos do Novo Testamento batizavam os crentes, né? Como era feito por imersão, aspersão e as discussões sobre a ceia,
Cristo está presente na ceia ou a ceia se transforma mesmo em Jesus? Como é que é? Então vai trabalhar muito com esses aspectos teológicos. É um livraço, um baita material esplêndido. Aqui tem ele, meu xodó, um dos que eu mais amo, Dicionário Wycliffe. O dicionário bíblico, agora é dicionário bíblico, não é teológico, não é um dicionário linguístico, léxico, nada disso. É um dicionário bíblico, enciclopédico, ilustrado, apesar de preto e branco, né? Mas traz muitas fotos e muitos materiais interessantes. Esse foi o dicionário bíblico mais vendido do Brasil e um dos mais vendidos do mundo, principalmente em língua inglesa e espanhola. Esse dicionário era chamado de Enciclopédia Wycliffe. Não foi feito por John Wycliffe, mas sim é o Instituto Moody que o criou. Nós temos o nome de Wycliffe, lembrando, que são os criadores do mesmo instituto que criou. Aqui nós temos um material maravilhoso, tá? Um trabalho excepcional que é xodó da maioria dos evangélicos no Brasil. Difícil não pesquisar nele, difícil mesmo. Ainda em dicionário bíblico tenho Novo Dicionário da Bíblia de John Davis, ampliado e atualizado. Esse é colorido e é uma obra de mais de 300 anos de existência. Nós temos uma obra que é atualizada, então com novas descobertas arqueológicas. Olha o Tutancâmon aí. Material excepcional, traz uma verdadeira enciclopédia, pessoal. É uma verdadeira enciclopédia. Esse dicionário eu ganhei também de um saudoso, nosso querido irmãozinho, em memória, deixo registrado aí também para consideração de sua família, que nos deixou muita saudade. Dicionário NDB, John Davis. Ele vai trazendo significados de nomes de lugares e de pessoas. E não apenas explicações sobre termos que tem a ver com aquilo, como faz o Wycliffe. Então ele tem uma, como diz o pessoal aí, uma pegada bem diferente do Wycliffe. Evangelismo, missão de todos nós. Nós temos alguns livros pequenos da CPAD, da editora, aqui, a editora Betânia. Nós temos o Futuro Glorioso do Planeta Terra, editora Betânia, as Profecias do Apocalipse. Este aqui não li, então não posso falar dele, apesar de ser antigo aqui na estante. Ele é velho, mas não é tão antigo que está na estante, não li. Esse aqui eu li, achei interessante isso aqui. Vem falando sobre o trabalho do Evangelho das Missões, como exercer missões. Já não é mais publicado pela CPAD este livro. Vamos lá, vamos continuando, tá? Nossa lista é bem extensa, né? Vamos continuando. Eu vou baixar aqui um pouco a câmera para você poder estar vendo aqui embaixo. Veja, aqui embaixo nós temos mais livros, né? Mais livros, mais materiais, mais bíblias. Deixa eu tentar focar aqui, pegar direito aqui para você conseguir visualizar direitinho. Nós temos aqui mais teologia sistemática. Temos um livro aqui católico também. Padre Cícero do Juazeiro. A história deste homem, para nós evangélicos, importância zero, tá? Mas culturalmente é um livro interessante para se conhecer. Interessante, capite? Olha, teologia sistemática de Schaeffer, essa teologia é uma das minhas preferidas. Eu sempre falo, vou até me abaixar aqui para vocês estarem vendo o meu rosto. Eu sempre falo dessa teologia sistemática, sempre comento dessa teologia sistemática. Dispensacionalista é a teologia do homem que estudou com Scofield. Aquele da Bíblia de Estudo Scofield é uma teologia que saiu do mercado, mas nós temos um vídeo aqui no nosso canal. O nome do vídeo é Teologia Sistemática de Schaeffer. Ela voltou. Clicando naquele link você tem acesso aos últimos volumes, ainda à venda até meados de 2021, tá bom? Tem um estoque gigantesco lá nos nossos parceiros Amazon. Então,
Aqui está essa teologia sistemática de peso, magnífica. Apesar de calvinista e não pentecostal, mas ela trabalha com alguns aspectos que agradam muito aos pentecostais, como é o caso, como eu disse, deixa eu tentar colocar aqui, do dispensacionalismo. Exatamente. O estudo das dispensações. Melhor método de estudo bíblico é as dispensações, ou dispensacionalismo bíblico. Vou colocando aqui no lugar, porque senão depois do vídeo eu vou ter esse trabalho, né? E depois da gravação, vamos para a edição, então vamos ganhar tempo. Comentário bíblico expositivo Hernandes Dias Lopes. Deixa eu falar aqui, ó. Tem um livro aqui do pastor Carvalho Júnior, Epístolas Paulinas. Muito simples, confesso que esperava mais, mas é interessante. Temos um comentário bíblico do Frank Boyd, a série de comentário bíblico aqui do Novo Testamento das Cartas Paulinas, a série de comentário bíblico da CPAD, não sei nem se ainda está sendo publicado, mas é um material extraordinário pentecostal. Igrejas Sem Brilho, Emílio Conde, um dos melhores escritores evangélicos do mundo, um trabalho extraordinário sobre os aspectos denominacionais e teológicos. Eu achei bem interessante, embora ele seja bem simples, né? Sobre um contraste entre as igrejas, a igreja de hoje e a igreja do período primitivo, da igreja primitiva, período apostólico. Quais as diferenças? Mudamos muito? Você nem imagina. Olha só, os dons então, né? Veja só, pessoal. Esse comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes é pesado. Uma das melhores coisas que eu já conheci na vida, tá? Você não pode pretender sem conhecer isso aqui. É um livro, é um material tremendo, era 22 volumes, aqui estão eles, aqui dentro. A segunda editora não foi resumido, foi apenas colocado em 3 tomos. Então nós temos aqui o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, dividido em os Evangelhos, Atos e Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais e Apocalipse, em 3 volumes, comentado de modo expositivo. Quem conhece o pastor Hernandes Dias Lopes sabe da seriedade, aqui é dentro de uma caixa, né? Sabe da seriedade do teólogo, que é calvinista, tradicional presbiteriano, mas sabe muito bem entrar e sair entre os pentecostais. É um livro maravilhoso. Eu diria que ele de coração é pentecostal, intelectualmente é que ele é tradicional. Não sei por que ele não é um assembleano logo. Tá no armário. Olha aqui, Hernandes Dias Lopes. Foi lançada agora a Bíblia Expositora. Eu esperava que tivesse as notas desse comentário, só que de Gênesis e Apocalipse. Mas não tem não. São notas reflexivas, muito interessantes, porém não é o que eu esperava e creio que muita gente que admira o comentário também esperava. Eu tenho aqui a teologia sistemática mais complexa que eu já vi em língua portuguesa. Eu tenho a versão capa dura, gente, que é uma versão que agora está limitada, hein? Dentro dessa luva aqui, que é a teologia sistemática do Strong, né? Com prefácio de Russell P. Essa teologia sistemática, além de capa linda, não se julga pela capa um livro, mas além de capa linda, temos vídeos dela. Ela é um material muito bom, só que de um peso acadêmico mais evoluído que você imagina. Aliás, em se tratando de linguagem, é um português complexado, mas ele coloca notas de citações de outros materiais dentro da teologia sistemática, no meio, no escopo do comentário, o que tornou ela um pouco complexa. Às vezes você não sabe se é o autor que está falando ou é uma citação de outro autor que ele está fazendo. Mas fora isso, está tudo ok. História da Igreja, nós temos aqui do Everett Ferguson e do John e do Frank James III, nós temos o volume 1 e 2 dos Dias de Cristo à Pré-Reforma, volume 1, e da Pré-Reforma aos Dias Atuais, volumes 2. Central Gospel lança no nível acadêmico os melhores livros sobre a história da igreja que eu já conheci. Ele tem poucas ilustrações, mas tem algumas, embora aqui em preto e branco quase não tenha, é raríssimo, né? Mas é um livro extraordinário,
É um material extraordinário, um começa, o outro termina a história do cristianismo da igreja, inclusive abordando os movimentos complexos, hereges e também benéficos que surgiram no meio ou durante a história bíblica. Por exemplo, a Reforma Protestante, que foi benéfico, né? Entre vários outros, a perseguição dos governos ao cristianismo evangélico, desde os dias de Jesus até a igreja atual. Então, é tremenda a linha de tempo daquela história da igreja. Spurgeon, Milagres e Parábolas do Nosso Senhor. Aqui está o Príncipe dos Pregadores com a obra original e completa. Um comentário expositivo, tá? Porque são sermões positivos, então comentários expositivos do Novo Testamento de Spurgeon. Olha, que brinde, que presente de Deus isso aqui, viu? Amo demais esse material, eu acho tremendo. As parábolas, ficou show de bola, como diz os nossos amigos brasileiros do Rio de Janeiro. Teologia ou Bíblia de Estudo da Reforma, uma das coisas mais lindas que existe no Brasil. Esta Bíblia é linda demais, é maravilhosa, tem um material extraordinário. Eu sou amante de Bíblia de Estudo, vocês já viram que eu amo Bíblia de Estudo. Tenho mais de 30, só que seleciono as melhores, não compro o marketing não. Bíblia de Estudo da Reforma é magnífica, eu tenho a vinho. Amo demais esta Bíblia. Bíblia cronológica, aplicação pessoal. Quem conhece sabe da magnitude deste trabalho, deste material extraordinário da CPAD cronológica. Não é a aplicação pessoal comum, embora tenha as mesmas notas daquela, mas tem muitas mais coisas a mais. Bíblia de Estudo Arqueológico, eu sou apaixonado por arqueologia. Esta aqui é linda, maravilhosa. É uma das minhas preferidas, uma das que mais utilizo. Bíblia de Estudo NVI, uma das mais vendidas do país e também fora dele. Bíblia de Estudo NVI, maravilhosa, minha essa preta costurada, linda, maravilhosa, tem um material tremendo. Um pouco dela está na Bíblia de Estudo Arqueológica. Então, não sei quem pegou de quem, mas tem um pouco aqui. Eu acho que a arqueológica foi feita depois dessa aí. Livro dos Mormons, só serve para bater neles, né? Não serve para mais nada. Outro evangelho, pense, um anátema aí, né? E vamos lá, temos aí ainda muito material para a gente mostrar aos irmãos. Então tá aí, é maravilhoso aí esses livros e bíblias que a gente apresentou aqui nessa sessão, né? Vamos lá, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou baixar aqui um pouquinho mais, né? Você vê a estante inteira. Estou cumprindo o desejo de vocês, tá bom? Vários livros menores e alguns medianos. Eu tenho o F.F. Bruce, o Cânon das Escrituras, A Segunda Vinda de John MacArthur. Amei este livro, achei magnífico. Ele é novo aqui também. Dificuldades Bíblicas, Manual de Dificuldades Bíblicas, Norman Geisler, mesmo autor daquela trilogia sistemática que a gente já apresentou. Achei isso aqui extraordinário também, uma coisa, meu Deus, de outro mundo, tá? Tremendo mesmo, do outro mundo mesmo, né, gente? O mundo é espiritual. Ali fala sobre questões interpretativas da Bíblia. O comentário bíblico de Bolinhas, eu tenho apenas alguns volumes, esse daqui é um deles, nesse caso aqui é o de Gênesis. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. É simples, mas é interessante. Como não aposto da benção, R.R. Soares. Não, eu não gosto de neopentecostalismo não. Isso aqui é que acabam dando pra gente, né? O Império das Seitas, volume 1, Testemunhas de Jeová e Fé Bahá'í. Aqui nós temos Walter Martin, editora Betânia. Este material é interessante. O saudoso Antônio Paixão, em memória, um amigo, a sua esposa que me cedeu, ele já partiu para a eternidade. Aqui nós temos alguns livros antigos, muito antigos, diga-se de passagem. Eu tenho aqui uma Bíblia, essa aqui é uma Bíblia, não dá nem para tirar daqui, senão ela vai desmontar. Uma Bíblia católica, se não me falha a memória, ela é a Vulgata Latina, então é uma Bíblia bem interessante. Essa aqui é da esposa, nós temos a irmã Lídia Cristina Cardoso, a esposa do meu pastor presidente do Ministério de Perus, que eu faço parte como ministro do Evangelho. É um livro sobre a questão da mulher cristã, a mulher cristã em seus ministérios. Não inclui pastoreio feminino, pois não é bíblico, né? É apenas um costume denominacional. Bom, nós temos a maçonaria, e as mulheres vão me odiar, né? A maçonaria,
os fatos sobre a maçonaria. Trata-se de apologética. Nós estamos gravando alguns vídeos para o clube de membros. Torne-se membro para você conhecer, revelando os segredos da maçonaria. Essa aqui é uma das nossas fontes, tá? Nós temos aqui Minha Experiência com os Espíritos, livros de testemunho. Esse livro é bastante antigo, a editora até já saiu aqui, a CPAD, tá? Trata-se da atriz Helena Brandão, ex-atriz da Arlene Glória. Na verdade, ela saiu da presença de Deus, voltou ao mundo, mas aqui na época, ela ainda cristã, ela escreveu e também gravou em áudio seu testemunho, falando de quando ela vivia buscando demônios, né, no espiritismo e também em terreiros de Umbanda e Candomblé. As Crianças e o Seu Destino Eterno, Solon Gomes. Outro livro da CPAD, antiguíssimo, autor já dorme no Senhor. É um material também interessante. Onde vão as crianças? Só porque é criança vai para o céu quando morre? Já que a salvação é pela fé em Cristo, elas ainda não têm consciência, pelo menos na idade de uma desta aqui da capa, né? Como um filho que eu tenho até o momento desse vídeo aqui, com 1 ano e 4 meses. Para onde vai? Assim Vive Israel, Abraão de Almeida, até o maluco do Hitler na capa. Aqui fala sobre a perseguição e o preconceito contra Israel. Este livro é bem antigo. Abraão de Almeida aí, ó, perto de uma máquina de escrever. Bem antigo mesmo, ó, cabelo preto. Abraão de Almeida tá bem velhinho. Um grande autor pentecostal. Parabéns para CPAD, esse livro foi tremendo. Bruce Wilson, Por Esta Cruz Te Matarei. Mais um livro de testemunho muito antigo. Ainda existe com outra capa, tá? Este livro é extraordinário, eu achei bem interessante. Editora Vida Acadêmica. Muito bom, como Cristo alcançou a vida deste homem. Babilônia, Ontem e Hoje, também Abraão de Almeida. Olha, vem falando sobre questões, infelizmente o livro não está mais completo, ou a outra parte está perdida por aqui. São livros muito antigos, são livros que a gente leu há muito tempo atrás. E já releu, mas também já faz tempo. O Começo do Fim, John Rod. Esse aqui faz tanto tempo que eu li, pessoal, Contagem Regressiva para a Vinda do Anticristo, que eu confesso que nem me recordo mais se é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, nem me recordo mais. Mas tenho poucas lembranças. Editora Mundo Cristão, não me falha a memória, de acordo com a nossa teologia pentecostal. O Conflito Árabe-Israelense e a Bíblia. Na época aqui, a década de 80, nós temos o autor falando sobre este material. Como eu sou de berço evangélico, então eu conheço livros evangélicos há muito tempo, né? Vamos lá. Um dos autores que eu mais amo, Josh McDowell. Esses dias fiz um vídeo aí sobre Bíblia de estudo dele. Nós temos 3 livros em um da Thomas Nelson Brasil, ok? A Vida Melhor e Thomas Nelson Brasil, não é isso? Nós temos ele. Thomas Nelson lança muito livros assim, 3 em 1. Nós temos aqui Minutos de Liderança, Liderando para o Sucesso e a Arte de Formar Líderes. Autor com mais de 24 milhões de livros vendidos. É um dos escritores evangélicos mais famosos do mundo, que trabalha só sobre liderança. Aqui no Brasil nós temos a Bíblia de Estudo pela SBB, Bíblia de Estudo deste autor, só sobre liderança. Você quer ser um bom líder? Conheça John Maxwell, não confundir com Josh McDowell, que já falamos aqui. Vou mostrar bem rápido aqui, porque o tempo está passando. Versões da Bíblia, por que tantas diferenças? Tantas versões de Bíblia, né? Por que tantas diferenças? Manual de Demonologia, né? A dissertação de mestrado do Carlos Augusto Vailate. Achei bem interessante isso aqui também. Ele discorre à luz dos originais do Novo Testamento. Muito interessante, bem complexo, mas bem interessante. Cura Divina, Como Receber a Cura Divina, de Bernard Johnson. Um livro extraordinário. Aqui é ficção. Não sei nem porque que está aqui, porque eu não gosto de ficção, né? Mas devo ter lido aí em alguma época da adolescência. Curso Apologético em Defesa da Fé.
que eu ganhei do meu querido amigo Robson. Abraço para ele aí se ele ver o vídeo. Enciclopédia da Vida de Jesus. Está aqui embaixo, não é porque eu não uso não, tá? É fonte de consulta. Algumas vezes eu estou consultando. Esse material é tremendo, existe agora em um só volume, mas é o mesmo conteúdo, ok? Aqui nós temos do período da vida oculta de Jesus, da sua infância, a nação de Jesus, Cristo antes da encarnação, a vida oculta de Jesus. Nós temos a vida pública de Jesus, já fizemos vídeo mostrando ela por dentro, por isso não vou mostrar aqui. Dentro da expectativa messiânica rumo ao Calvário, Jesus confirma e instrui seus auxiliares entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação. Maravilha, extraordinário. Livro de Ezequias Soares, visão panorâmica do Antigo Testamento. Nós temos bibliologia aqui tremendo. Marcos Lucado, o melhor de Marcos Lucado, seleção Vida Plena. Trata-se do mesmo, Thomas Nelson, trata-se do mesmo, mesma coleção, ó, 3 livros em um, né? Aqui nós temos parceiro deste livro aí, só que outro autor. Nós temos 3 livros em um. Viva a Vida, Todo Dia é um Dia Especial, e outro livro, Faça a Vida Valer a Pena. Autor com mais de 100 milhões de livros vendidos. Quer ver devocional? Conheça Marcos Lucado. Principalmente você novo na fé aí, você vai amar. Marcos Lucado é uma benção. A CPAD lança muito dele. Ezequias Soares, analisando o divórcio à luz da Bíblia. Assunto complexo, hein? Como é que fica a questão do divórcio? Em quais... Deus abomina o divórcio, isso é indiscutível. Mas em quais situações é permitido o divórcio? Por necessidade. Quais são? Obras da Carne, Fruto do Espírito, que são livros das revistas dominicais, livros de apoio das revistas dominicais. Eu tenho vários aqui, de várias revistas antigas e novas. Ó. As Parábolas de Jesus foi recente, nós já gravamos uma série sobre Parábolas de Jesus, está no Clube de Membros. O Severino Pedro da Silva, Os Anjos, Sua Natureza e Ofício, Teologia Sistemática, um dos melhores autores pentecostais. Fé e Obras. O Tabernáculo e a Igreja, isso aqui não é livro de apoio à revista dominical não, mas é CPAD, Abraão de Almeida, mesmo autor daqueles livros mais antigos que eu apresentei há pouco. Aqui é Tipologia Bíblica, um dos melhores livros de tipologia bíblica que eu já vi. Muito bom, é recém-chegado. Sábios Conselhos para um Viver Vitorioso, José Gonçalves, amei, é um estudo sobre o livro de Provérbios, também livro de apoio de revista dominical, muito bom. Livro de apoio também, sobre a graça, soteriologia. As 7 Igrejas do Apocalipse, não é livro de apoio, Steven Lonson, um dos melhores lançamentos da CPAD, um trabalho extraordinário em escatologia. O final, Todas as Coisas também, escatologia, muito bom. O Diário de Zlata, como eu disse a você, que é uma moça judia, né? Aqui nós temos A Vida de uma Menina na Guerra. Como eu disse a você, eu gosto muito de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Aliás, está faltando uma coleção ainda aqui. Teologia de John Wesley. John Wesley foi um dos homens responsáveis pela origem da nossa teologia pentecostal, para quem não sabe. Depois de ter conhecido os irmãos morávios, ele conhece a nossa teologia, a nossa visão pentecostal. A Rua Azusa, meu querido, não é o começo não do pentecostalismo, tá? Passa também por John Wesley, tá? E o metodismo. Aí está, grande homem de Deus, John Wesley, o homem que pregava a perfeição da vida cristã. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Maya Perlman, meu primeiro livro de teologia sistemática que eu li, uma das maravilhas do mundo pentecostal. Quer aprender o que é teologia pentecostal? Leia este livro, não importa o teu nível acadêmico, é o livro espetacular. Teologia Sistemática de Eurico Bergstein, missionário americano que viveu no Brasil, muito bom. A Teologia Carismática de Lucas, de Roger Strossard, um dos melhores autores em teologia pentecostal. Amo demais esse livro, é magnífico, ok? Uma versão de Bíblia, nós temos a Nova Bíblia Viva. É interessante, mas é uma paráfrase. Livro biográfico do meu pastor, foi meu pastor por muitos anos. Aprendi muito com ele, um dos meus mentores ministeriais,
o pastor Jorge Gomes dos Santos. Até o tempo, graças a Deus, ainda vive, está muito bem, graças a Deus, embora já um ancião, recém-jubilado. O livro O Chamado, a história de um mensageiro de Deus. Depois vamos gravar um vídeo sobre este livro e ajudar você a adquiri-lo. Trata-se da sua biografia. Eu o conheço pessoalmente, trabalho ministerialmente com ele. Tem uma história de vida do pastor aqui tremendo. Fiquei sabendo pelo próprio autor, né, que sempre tem um contato, que será lançado uma segunda edição. Um dos homens que contribuiu para o nosso ministério aqui no Nordeste de uma forma tremenda. Não falo meu ministério pessoal apenas, falo a Assembleia de Deus, Ministério Perus, que faço parte. Um homem extraordinário, que Deus continue o abençoando, um exemplo de líder. O plano divino através dos séculos, Lawrence Olson, as dispensações que Deus estabeleceu para Israel, a igreja e para o mundo. Mais de 100 mil exemplares vendidos pela CPAD, um livro tremendo, o melhor livro das dispensações que eu já li, do Lawrence Olson, missionário americano, já falecido. Aqui nós temos a Igreja Eleita. Recentemente gravamos os vídeos da Escola Dominical. Quando vem a perseguição, um livro tremendo. Trata-se de um livro devocional. O Desafio da Evangelização, gostei desse livro. Livro de apoio da Escola Dominical. Kenneth Reagan, pois é, Zoe quer dizer vida, a própria vida de Deus. Claro, tem muitos aspectos problemáticos, é neopentecostal americano, pai do neopentecostalismo, né? Inclusive americano. Esse aqui foi o mentor do R.R. Soares, por exemplo, né? Mais um livro que eu nem lembro, porque não cheguei nem a ler. Foi que me presentearam, eu vou dar uma lida nele aí para conhecer sobre o que fala este livro. Com certeza é sobre visões do autor, ok? A Vitória Final, uma investigação exegética do Apocalipse. Stanley Orton é um comentário exegético do Apocalipse extraordinário. Stanley Orton, magnífico, da teologia sistemática Stanley Orton, que nós já vimos. Kenneth Reagan de novo. Pois é, gente, eu tenho. O pessoal me presenteia e eu tenho. A Unção da Cura. Só tem uns aspectos, esse aqui eu li. Trabalha com o livro de Atos, tem algumas coisas que é até interessante, mas na maioria não é tão interessante assim não. É determinista, né? Imediatismo na determinação, ou seja, o nome de Jesus é uma palavra mágica de senha para tudo acontecer. E outra coisa que ele utiliza muito aqui são visões que às vezes não batem muito com as escrituras, neopentecostalismo, né? Pondera. E também diz que Deus precisou de fé para criar o mundo. Eu não entendi bem porque Deus precisaria de crer em alguma coisa, sendo que ele é a própria criação. Meu Deus do céu. Vai entender, né? Bom, talvez minha inteligência não seja tão profunda assim. Manual do Obreiro, ganhei de um saudoso amigo. Maravilhoso, muito bom, gostei disso aqui, tem boas instruções. Um dos melhores teólogos do século 20, nós temos mais de 39 exemplares vendidos. John Stott, A Cruz de Cristo. Magnífico trabalho. Embora pregue a expiação limitada, pois o mesmo era calvinista, mas traz um tremendo recurso teológico que eu gostei. Presente do missionário Marlan. Abraço, Marlan. Tem canal aqui no YouTube, conheçam. Deus abençoe, meu querido Marlan. Obrigado aí, gostei do livro, viu? A Síndrome de Isabel, Carvalho Júnior e Marco Jadir. Achei interessante, já gravei vídeo sobre este livro. Mais um livro secular. O jovem JK foi presidente aqui no nosso país há muitos anos atrás. Eu achei interessante, eu gosto de ler um pouco sobre política também. Teologia da Prosperidade. Eu li esse livro há muito tempo atrás. Se eu não me falha a memória, ele combate a teologia da prosperidade biblicamente. Preciso relembrar dele. Manual de Escola Bíblica Dominical, vem trazendo algumas dicas dinâmicas para o professor de Escola Dominical. Eu achei interessante também. Curso de mentoria pastoral para famílias, para gente que pastoreia, foi interessante. Um livro de história também, Eusébio de Cesareia, que eu tenho a versão do latim para o português. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, pela Fonte Editorial.
muito interessante, já gravamos sobre ele. Pregação ao alcance de todos, um livro extraordinário, ganhei de minha cunhada, tremendo, muito bom, um dos melhores em homilética, também aborda hermenêutica. Nota sobre Gênesis, um pequeno comentário de Gênesis da CPAD, bem antigo, o autor já partiu para a eternidade. Uma concordância bíblica que eu acho que ela sempre aparece no final das Bíblias de estudo. Hoje não se usa muito concordância por causa do Google, acha fácil os versículos, mas eu achei bem interessante também. Alguns livros que caíram lá atrás, nós temos a tradução das Testemunhas de Jeová. Meu Deus, problemática, infelizmente, né? É uma Bíblia sangrada. Analisando crenças espirituais e umbandistas, nós temos aqui um livro cristão, apologético, falando sobre isso. Aqui no Nordeste tem muito isso, que é um livrinho com o qual eu aprendi um pouco de violão na minha adolescência, até hoje eu toco violão. Aqui é uma caixa de Paled, não é um livro. Aqui nós temos 20 razões porque não sou espírita, Heróis da Fé de Orlando Boyer. Amei esse livro, já li várias vezes, umas 20 vezes, apesar de muita ficção, mas também tem muita verdade. As Vidas Imaginárias de Shirley MacLaine, o autor já faleceu, era um americano, a atriz também já, mas ela combatia a doutrina evangélica, então foi feito um livro para criticá-la, né, como apologética. É interessante. Astrologia, ela acreditava na reencarnação, né? Livros sobre astrologia, evidentemente que combatendo, muito mais do que números. Nós temos a técnica de Paul Yong-Cho, da Coreia do Sul, como ele conseguiu uma igreja Assembleia de Deus pentecostal com mais de 1 milhão de membros. Ele ensina aqui métodos de evangelismo, eu achei interessante. Bem aqui embaixo, pessoal, eu tenho muitas revistas dominicais, eu não vou apresentá-las, já gravei um vídeo apresentando, então aqui é tudo revistas dominicais, tá bom? Tudo, excetuando esta Bíblia, que é a minha segunda Bíblia que eu tive na vida. A tradução da Alfalit Brasil. É uma tradução bem interessante. Vamos levantar aqui a câmera para a gente terminar na segunda estante. Meu Deus, que vídeo gigante, né? Vamos lá. Comentário histórico cultural da Bíblia em 2 volumes. O outro volume está preso aqui. Novo Testamento, do Craig Keener, e Antigo Testamento. É o mesmo da Vida Nova, só que nesse caso é os editados pela editora Atos, mas é o mesmo conteúdo. Manual Bíblico da SBB, lindo, maravilhoso, um dos manuais que eu mais amo da minha biblioteca humilde. Amo demais esse material, gravei vídeo bem recente dele, então tá aí nas nossas playlists, veja aí. Essa aqui é a mais nova edição até o momento. Opa, calma aí. Compreendendo todas as parábolas de Jesus, melhor guia de parábolas de Jesus que eu já li. Achei lindo, maravilhoso, quase 1000 páginas. Muito bom. Como disse, o livro não é para decoração, o livro é para leitura. Comentário bíblico expositivo, Antigo e Novo Testamento, de Warren W. Wiersbe, o pastor dos pastores. Um material extraordinário, na minha opinião, o melhor comentário bíblico expositivo que dispomos em língua portuguesa. Existe também a Bíblia de Estudo. Essa aqui é a versão em 6 volumes, que eu digo a você que vale a pena o material completo, que é essa aqui. Existe aí ele condensado também. Estou precisando tirar essa poeira dessa estante, hein? Senão meus livros vão ficar amarelados, coitados. Bom, gente, eu tenho aqui uma fonte de estudo que eu uso com muita frequência. Amo demais este material, que está saindo aos poucos. Eu pretendo ter esse comentário bíblico inteiro do Novo Testamento, pelo menos, que é os comentários positivos da editora Vida Nova. São pentecostais, até agora os autores são pentecostais. Gordon Figel, Andy Osborne, comentário exegético de Apocalipse, comentário exegético de 1 Coríntios. Estou torcendo para sair 2 Coríntios e os Evangelhos, seria interessante. Deve sair aí neste ano agora. Mais um volume. Está saindo um por ano, né? Vamos lá. Enciclopédia de Stampley,
magnífica enciclopédia de teologia, filosofia e Bíblia, tá? Em 6 volumes. Também temos vídeo dele aí, portanto só estou mostrando um volume porque temos vídeo dele aí. Extraordinário. 12 Homens, uma Missão. Melhor livro que eu já li sobre a biografia dos apóstolos. Estamos gravando vídeos. É uma das fontes. Arame C.D. Barros, autor brasileiro que já entrou em contato também nos agradecendo por falar de seu livro. Muito obrigado, meu irmão. Comentário do uso do Antigo e do Novo Testamento. G.K. Bailey e D. Carson são os organizadores. Olha, esse comentário bíblico é diferente de qualquer outra coisa e é muito bom. Só tendo para conhecê-lo, ok? Muito bom. Não é da maneira comum, como alguns veem. Ali tem uns livros seculares que eu não precisamos apresentar aqui. Aqui nós temos o Crente à Oração, de novo Carvalho Júnior. Nós temos o Pregador em Homilética de Adim Gomes, um pregador que eu nem sei mais se ele prega, mas achei bem interessante a abordagem dele. Benihim a Unção. Eu li, acho que há uns 15 anos atrás. Muito interessante esse livro. É claro que são experiências do autor que achei interessante. Ora sim, ora não. Mas fui presenteado e li esse livro. Bíblias aqui nós temos a Peshitta, recém-lançada. Minha Peshitta é a marrom. É a tradução do aramaico para o espanhol, depois para o português. Eu achei bem interessante, tem vídeos dela aqui no canal, recomendo para vocês terem. Mesmo que lançou a BTX, que não tenho até o momento deste vídeo ainda. Vulgata Latina, eu tenho aqui um volume, mas são 4 volumes, infelizmente só tenho um. A Vulgata Latina é uma das traduções mais espetaculares que existe da Bíblia. Muito boa, tá aí, recomendação para vocês. Essa aqui é uma raridade, só existe em museu, tá? E aqui na minha biblioteca, né? Foi presenteado pelo irmão que também já faleceu. Aqui eu tenho a minha querida BKJ, a minha cor preta. Já temos vídeo dela aqui, inclusive um vídeo fazendo uma comparação entre a da CPAD e a da BV Books. Eu gosto da BKJ, tanto pela tradução quanto o estudo Roma. Linda, maravilhosa, uma das minhas preferidas Bíblias de estudo. Tremenda. Bíblia de estudo NAA, produzida pela Sociedade Bíblica no Brasil, aqui no Brasil. Mas o cara tá de costa a Bíblia, né? Mas Nova Almeida Atualizada, amei essa tradução, já expliquei porquê em vários vídeos. E esta tradução vai se tornar padrão nas Assembleias de Deus, pelo menos as Assembleias de Deus ligadas a CGADB, que não é o caso de nós, mas a maioria das Assembleias de Deus são. Aqui nós temos uma Bíblia de estudo bem caprichada, 44 mil notas de estudo e vários artigos, liderado aqui pelo organizador Wayne Grudem da Cratologia, que foi o primeiro que nós mostrou neste vídeo. Bíblia de estudo do expositor, acho que é a Bíblia pentecostal mais comentada que existe no Brasil, que é frase a frase, bem interessante. O autor americano Jim Swagger, um evangelista muito famoso no mundo inteiro, muito boa essa Bíblia. Eita, esse aqui é pesadão, é um dos meus preferidos, é o comentário de F.F. Bruce, comentário bíblico NVI, extraordinário, gigante, Antigo e Novo Testamento. Um dos meus primeiros comentários bíblicos que eu tive e que amei demais. Não sei bem se foi um dos primeiros, mas amei muito. A Bíblia Explicada, mesmo conteúdo da Bíblia Estuda Explicada CPAD, só que aqui é apenas o comentário. Presente do meu querido pastor Carlos Gomes. Abraço, pastor, para o senhor e a sua querida esposa e seu filho. Deus abençoe vocês. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Lembra aquele livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada? Este aqui tem o mesmo estilo, mas traz todos os personagens, inclusive os esquecidos, né? Muito interessante mesmo, bem exaustivo. Atlas Bíblico, mais uma de Geografia Bíblica. Esse aqui acompanha um CD para computador que traz muitos recursos, eu achei bem interessante. Comentário Bíblico do Champlin, extraordinário, 6 volumes para o Novo Testamento. 5 volumes para o Antigo Testamento, já temos vídeo deles. Apesar de criticarem muito este material, é um material sensacional.
é um material precioso que eu recomendo para vocês. Criticam muito, mas ele é muito bom. Sério mesmo, sensacional. Muito bom este materialzão. Gente, isso aqui pesa 30 quilos, este livro. E originalmente foi lançado pela editora Candeias, ou foi anterior a ela, com nada menos que 64 mil páginas, pra você ter uma ideia. Versículo a versículo exegético, é o mais completo em língua portuguesa que existe. Livros seculares aqui, e um de Kenneth Hagin sobre a oração, também presenteado por alguém. Aqui embaixo eu tenho um livro de escatologia das Testemunhas de Jeová. Conheço a doutrina deles apenas para refutação. Dicionário de Paulo e suas cartas, uma das coisas mais preciosas que existe aqui. Amo demais esse dicionário de teologia. Já tem vídeo dele aqui também. Comentário Vida Nova, comentário bíblico Vida Nova. Deixa eu colocar a câmera mais para cá para você poder me ver melhor. Comentário bíblico Vida Nova, é extraordinário esse comentário, muito bom, capa dura, peso pesado, lindo, maravilhoso. Amo demais esse comentário bíblico, é mais voltado para a tradução Almeida Revista Atualizada. Comentário bíblico do Novo Testamento Pentecostal, precioso, é extensivo à Bíblia do Donald Stamps, Bíblia de Estudo Pentecostal, muito lindo. Um dos melhores livros que já li, o Livro dos Mártires, recém-lido, maravilhoso. Inclusive fala sobre a morte dos apóstolos, aqueles que a Bíblia não conta, no livro de Atos, como morreu. Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Esse livro ainda não li, mas um colega leu e disse que é esplêndido. Ele veio como brinde aí com um dos comentários bíblicos pela loja que me passou eles para a gente divulgar. O Treinamento dos 12 Apóstolos. Esse livro é tremendo, eu já li partes dele, da CPAD, A.B. Bruce, magnífico esse livro. Ainda estou desenvolvendo os estudos sobre os apóstolos utilizando isso aqui. Às vezes dura meses com o mesmo tema, tá? Uma Bíblia de estudo integrada. Rapaz, a cronologia desta Bíblia é magnífica. Eu gosto de levá-la às vezes para os lugares para ler, porque eu gosto de ler a Bíblia na íntegra, em ordem cronológica. É o caso dela. Nesse caso, integrando textos. É cronológica, é muito boa, é estudo também. Comentário histórico e cultural do Novo Testamento, nesse caso da CPAD, uma das coisas mais lindas que existe em comentário bíblico de história e cultura do tempo bíblico. Esse aqui é magnífico, é um dos meus preferidos, é o lindo comentário de Salmos. Calma aí para não esmagar o microfone. Comentário de Salmos por Spurgeon, o chamado Tesouros de Davi, em 3 volumes da CPAD. Já gravei vídeo deles aqui, vocês que me acompanham já devem conhecer esse material. É o material de Spurgeon, muito lindo, magnífico. Amo demais esse material. O tamanho disso aqui, gente, isso aqui é tremendo. Deixa eu colocá-lo aqui no banco, porque tem muito peso. Falar em peso, dicionário bíblico, dicionário teológico, extraordinário, Novo Testamento. Novo Testamento, nós temos aqui esses aqui da editora Vida Nova, Dicionário Internacional da Bíblia, agora só existe na versão condensada, eu tenho a versão completa, glórias a Deus. Maravilha. Meu Deus, isso aqui é um oceano de conteúdo, pessoal. Recentemente também li Os Mártires do Coliseu, o magnífico livro. É tipo Orlando Boy, tem um pouquinho, uma pitadinha de ficção, mas claro, histórias verídicas, tá bom? É apenas dramaturgia para melhorar. Inclusive já foi feito até filme sobre este livro aí, é famosão. No mundo todo, né? Tem mais de 300 anos de lançamento. Aí está editado pela CPAD. Aqui nós temos Dicionário Internacional do Antigo Testamento. É par dos que eu apresentei neste instante a vocês do Novo Testamento. Lembrando que todos esses materiais têm vídeos particulares de cada um desses. Esse aqui aparece muito naqueles vídeos sobre as parábolas, né? A série de estudos sobre as parábolas que gravamos aí para o clube do nosso canal. Clica no botão Seja Membro e vem conhecer os nossos vídeos para membros. Gente, quanta coisa.
Gente, isso aqui, olha como isso aqui é gigante. Mais de 2.000 páginas. Magnífico, muito maravilhoso. Comentário judaico do David Stern para o Novo Testamento, mesmo autor da Bíblia Judaica completa. É bem interessante para conhecer a ordem e cultura judaica do ponto de vista de um judeu messiânico. Leia com moderação, mas é muito bom, tá? Nada de trazer judaísmo para cristianismo, mas se ler com moderação vai ser bem interessante. Bíblias de estudo, eu tenho várias aqui, tenho mais de 30, já apresentei várias para vocês nesse vídeo e em muitos outros vídeos também. Não olha para o meu piso não, meu piso aí é uma benção. Deixa eu dobrar o joelho aqui como um bom crente que eu sou, pentecostal. Meu joelho é em cima do fio do microfone, pessoal. Chega doeu. Bom, joelho treinado, né? Bíblias de estudo da Reforma. Bíblia de estudo, defesa da fé. Defesa da fé. Tour pela biblioteca. Bíblia de estudo de Genebra foi minha primeira Bíblia de estudo. Antes mesmo da Pentecostal, amei demais essa Bíblia e até hoje amo muito, apesar de não ser calvinista. Bíblia de estudo apologética, a versão com apócrifo, a mais nova edição até o momento. Amei demais, Instituto Cristão de Pesquisa. Bíblia de estudo que trabalha com teologia sistemática também, a Bíblia de estudo do discípulo, amei, tremenda. Bíblia de estudo NVT, a luva dela tá lá em cima. Gente, essa Bíblia é muito boa, tá? Embora a tradução dela não seja a minha preferida, nova versão transformadora, mas é uma das melhores, com certeza, magnífica. Os estudos dela são bem completos. Eu não disse complexo, eu disse completo. Muito bom. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Essa aqui é a versão não cronológica, tá? A primeira versão das Bíblias de estudo, aplicação pessoal. Tô vendo que a fita LED caiu ali atrás. Bíblia de estudo anotada expandida, muito boa. Rapaz, do Charles Ridley. Linda essa Bíblia é magnífica. Eu amo demais esta Bíblia. Consulto muito, é uma expansão da anotada. Bíblia mais antiga, dispensacionalista, linda, maravilhosa. Bíblia de estudo da liderança cristã, de John Maxwell, como eu disse a vocês há pouco. Já gravamos um vídeo bem recente aí sobre ela. Bíblia de estudo, palavras-chave, CPAD, linda, magnífica, não recomendado para iniciantes de estudo bíblico, porque ela não é mesmo para iniciante, mas é linda, maravilhosa. Gosto mais do trabalho dela, ela está bem gastadinha porque eu uso muito. Bíblia de estudo NTLH, estou vendo agora que as letras estão começando a apagar, até rimou, né? Amo demais essa Bíblia, também gravei sobre ela, ela é bem simples, mas é uma ótima Bíblia de estudo. Bíblia Thompson, gravei vídeos ensinando a usar, viu pessoal? Tá aí no canal. Amo a Bíblia Thompson, uso muito, principalmente nos meus cultos de doutrina da igreja que sou dirigente. Bíblia de estudo de John Wesley, recém-lançada em 2020. Bíblia de estudo de John Wesley, do querido metodista, de onde vem também, entre outros, o John Wesley também é a origem para a doutrina pentecostal, tá? A pensando que nossa doutrina não tem base teológica, rapaz. Bíblia de estudo Matthew Henry, do comentário bíblico Matthew Henry, é um resumo do comentário, muito bom. O comentário de Wisby expositivo também tem a Bíblia de Wisby, né? Bíblia de estudo da herança reformada, é uma Bíblia calvinista, mas muito interessante também. Ela é recém-chegada aqui também. Linda, novinha. Bíblia Shed, da editora Vida Nova, do Dr. Russell P. Shedd, uma das melhores que existe no Brasil, glória a Deus por isso. Bíblia de estudo Day, que esta é a minha preferida, para quem não sabe, tá? De todas, ela está em primeiro lugar. Não é única, mas com certeza está em primeiro lugar. Bíblia de estudo de Almeida, 24.000 notas de estudo, uma das melhores bíblias que eu conheço, também em língua portuguesa, para a versão de Almeida. Vale a pena. Bíblia de estudo MacArthur. Bíblia de estudo MacArthur, quem conhece MacArthur sabe que ele é um dos melhores teólogos que existe, embora também tradicional calvinista. Bíblia de estudo Desafios de Todo Homem, eu gosto muito dessa Bíblia, principalmente para o meu devocional,
Amo demais essa Bíblia. Existe a Bíblia de Estudo e Defesa da Mulher. Essa é na versão NVI. Existe já na NVT. Bíblia de Estudo Plenitude não tem nada a ver com a Genoduc, tá? Ele é que fez parceria aí com os editores ou com a editora e utiliza porque tem o mesmo nome da sua igreja, mas tem nada a ver com o neopentecostal. É uma Bíblia tradicional e uma Bíblia bem interessante. É gigante, uso muito. É revista corrigida. Muitas vezes levo comigo para pregar nos altares quando saímos para pregar por aí. Aqui embaixo, pessoal, eu tenho várias revistas. Não tenho muita coisa para mostrar. Tá uma bagunça aqui porque a gente mexe muito na biblioteca. Tem pequenos livros antigos aqui, que não dá nem para mostrar a vocês aqui, que está muito bagunçado. Aqui eu tenho a enciclopédia, pequena enciclopédia do Orlando Boyer. Meu Deus, estou precisando de uma nova versão, né? Mas tá aí, muito legal. Tem alguns livros em apostila, tenho revistas tipo a Ensinador Cristão, são bons materiais de pesquisa para a escola dominical. Temos aí vários outros livros e materiais de estudo, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um tour pela minha biblioteca. Em breve nós estaremos com mais vídeos. Quando ela crescer, daqui a 6 meses, gravaremos mais um vídeo. Então, a cada 6 meses gravamos um vídeo mostrando tudo de novo. Ou então, de onde parou o último vídeo. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, vem participar de nossas lives aos sábados. Deus continue te abençoando. Se torne membro do nosso canal. Compartilhe. Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço. Se cuida. Deus continue te abençoando. Que haja um avivamento pentecostal na sua vida também.